seja o nome do Senhor, porque ele tentou me assustar para que eu não estivesse aqui. Mas ele tem que entender que o meu temor maior é por aquele que me chamou. A ele que eu temo, porque a própria Bíblia vai dizer que é ele que tem poder para lançar a alma no inferno. O inimigo ele só pode matar a carne, mas o nosso Deus, esse sim é tremendo em poder. Aleluia. Vamos ler aquilo que Deus me deu para trazer aos irmãos nesta noite. Quero compartilhar um pouco. Que começa assim. Números, capítulo 27. Tem por epígrafe a lei acerca das heranças e diz: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de todas as congregações à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre as congregações do que se congregavam contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, entre a sua herança darei aos seus parentes, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor, continue com a sua Bíblia aberta, porque eu creio que o Senhor vai continuar falando. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma passagem que relata o resultado de uma ação, porque nós bem sabemos que toda ação ela gera uma reação. E o Senhor, ele ordena a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, para que contasse o povo. Por quê? Porque já estava chegando próximo o tempo de Deus cumprir a promessa. Estava chegando o próximo tempo em que o povo ia entrar na terra prometida. Eles já estavam finalizando o processo. Porém, a Bíblia vai dizer que eles separam as terras por tribo, as possessões por tribo. E dessas tribos ficam responsáveis os pais de família. Porém, a gente se depara com uma situação que ocorreu depois dessa contagem. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor, ele ordena que os espias vão para a terra para poder ver como é que a terra é, a Bíblia diz que tem pessoas que eles veem gigantes na terra. A Bíblia diz que eles chegam lá e eles presenciam e se deparam com obstáculos. E o Senhor começou a falar comigo muito, porque essa passagem que o povo entra na terra prometida, isso se reflete muito no nosso interior. Toda vez que se fala de terra prometida, toda vez que a gente fala de herança, toda vez que a gente fala de possessão, a gente pensa em algo, a gente pensa naquilo que o Senhor, Ele nos separou para nos dar uma promessa. A gente pensa naquilo que o Senhor prometeu que faria. Seja nessa vida, seja quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja para morar na terra prometida. E quando eu cheguei neste lugar, que a diaconisa Cíntia estava falando sobre gigantes, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente olha e observa os gigantes maiores do que nós, mas, na verdade, esses gigantes, eles não têm um poder maior do que o nosso Deus. E muitas vezes a gente começa a fazer uma comparação totalmente desigual, e é nesse momento que a nossa fé diminui. Mas a gente está diante de pessoas aqui nessa palavra que elas enfrentaram os seus gigantes para poder ver a promessa de Deus se cumprir na vida delas. E a Bíblia diz que quando foi a época de separar, ainda eles não tinham entrado na terra prometida. Porém, a Bíblia vai dizer que Zelofeate, da tribo de Manassés, ele era uma das cabeças da família. E a Bíblia diz que ele tinha direito à possessão.
Porém, uma vez, naquele tempo, quando o pai morria, automaticamente aquela possessão passava para os seus filhos homens. E a Bíblia diz que Zelofeate ele vem a óbito, ele morre. Porém, ele não tinha filhos homens, ele tinha 5 filhas mulheres. 5 mulheres, que tem por nome, como está escrito aqui, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as filhas de Zelofeate. E a Bíblia diz que o nome daquele homem iria ser riscado da possessão, justamente porque não haveria para quem passar. Porque se estava escrito na lei que era para poder passar para um filho homem, e ora ele não tinha filho homem, na concepção deles era muito fácil resolver. Era só retirar o nome dele do meio da herança e dividir com os outros irmãos que sobraram. E muitas vezes a gente entra neste lugar, não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você chegou triste, se você chegou alegre. Eu não sei se você chegou aqui esperando a promessa. Eu não sei se você chegou aqui falando, Senhor, olha só, já é final de dezembro, o Natal já passou e ainda não se cumpriu aquilo que o Senhor me prometeu. Mas eu quero te dizer que ainda que nessa terra queiram riscar o teu nome da lista, que ainda que nessa terra haja injustiça para com a tua vida, o Senhor é justo e fiel. E Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu dos seus, Ele não esqueceu a promessa que Ele fez. Ainda que essa promessa, irmão, tenha sido feita aos seus pais, aos seus avós, contudo, o Senhor não se esqueceu. E a Bíblia diz que essas mulheres, elas vão até Moisés. Por quê? Porque automaticamente, se o pai delas foi riscado o nome da possessão, elas não teriam nada. Se elas não teriam nada, obviamente, elas iam padecer necessidade. O que seriam dessas mulheres? Elas, nessa época, não eram casadas, então elas não tinham direito a nada. E a Bíblia diz que elas vão e se apresentam à frente de Moisés e do sacerdote. E essa passagem ela é muito interessante, irmãos, porque a Bíblia vai citar o nome dessas mulheres. A gente vê que tem muitas passagens bíblicas em que o Senhor ele fala de pessoas, mas ele não cita o nome. Né? A gente vai ver lá o cego de Jericó, não tem nome. A viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue. Muitas pessoas, o nome não estão. Só que a gente vai entender que quando o Senhor ele começa a tratar pelo nome, é porque ele começa a querer gerar uma identidade. E o Senhor, Ele te chama pelo nome. Eu não sei como te chamavam lá fora. Eu não sei como te tratam no meio da tua família. Eu não sei como é que o mundo age com você. Mas entenda uma coisa, o Senhor, Ele deseja criar identidade em você, para que você receba da parte de Deus aquilo que te prometeu. Você é instrumento do Senhor e é a semelhança do nosso Deus. E Ele tem desejo de criar uma identidade. E eu comecei a pesquisar referente a essas filhas de Zelofeate. Porque se o Senhor colocou o nome delas lá, algum mistério tem nesses nomes. E quando eu comecei a pesquisar, o nome da primeira filha que cita a palavra que é Macla, o nome dela significa confiança. Olha isso. Essas mulheres que vão juntas se apresentar perante Moisés e Eleazar, o sacerdote Eleazar, o nome dela significa confiança. E eu comecei a trazer isso para a minha vida. O Senhor realmente... Para que nós possamos alcançar a promessa, o primeiro passo é confiar naquele que nos chamou, é confiar naquele que fez a promessa. Porque muitas vezes Deus fala com você, você não ouve. Fala assim, é coisa da minha cabeça. Deus usa alguém. Ah, não, mas é porque o irmão me conhece, sabe da minha necessidade. Deus manda escrito, Deus fala na palavra e mesmo assim muitas vezes a gente não consegue confiar. Irmãos, e a própria Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, o Senhor, Ele deseja, Ele anseia que nós confiamos. Porque como está escrito no Salmo 40, no capítulo, do versículo 4. Se alguém pudesse, tem alguém lá na mídia para colocar? Não, não tem, amém. Vamos ler aqui. E a gente sempre fala desse Salmo 40, né, sobre espera. Muita gente não gosta dele, diz que prefere 70, que é a pressa-te, Senhor. Mas no Salmo 40, versículo 4, diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. A palavra bem-aventurado, ela significa, a frase bem-aventurado significa feliz, felicidade.
Muitas pessoas buscam felicidade, muitas pessoas buscam alegria em coisas, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor, porque ela é a nossa força. Que você hoje seja enchido da força do Senhor, que você seja cheio da felicidade, da alegria que vem do nosso Deus. Aleluia, porque ela assim, em meio ao caos, em meio à turbulência, vai te manter de pé. E o nome daquela mulher significava confiança. E eu falei, Senhor, quantos entram pela porta da tua casa e já não confiam mais que o Senhor vai voltar? Tem crentes que hoje não acreditam mais na vinda do Senhor. Tem pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar, porque falam assim, há muito tempo eu ouço falar nisso. Tem gente que já não acredita mais que Deus tem o poder de salvar no crack, na prostituição. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele pode libertar do crack. Ele pode libertar da droga. Ele pode libertar da prostituição. Ele pode, se quiser, trazer um morto à vida. Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E a gente vê a Maca, uma mulher confiante. Irmãos, a confiança é necessária para você entrar em qualquer negócio. Porque qualquer lugar que você vai entrar, em qualquer batalha que você for entrar, que se você já entrar sem confiança, você já decreta a tua derrota por aí. Porque não tem como você entrar em qualquer tipo de batalha, não tem como você entrar em qualquer tipo de... Irmão, sem confiança não dá. Porque você mesmo vai se vencer, isso é uma autossabotagem. E a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. E eu comecei a parar e olhar para mim, Senhor, como tem sido a minha confiança em Ti? Será que hoje eu consigo descansar, deitar a minha cabeça em meio ao problema, em meio à tribulação e falar assim, Senhor, eu não sei como é que vai ser amanhã, não tenho dinheiro para pagar essa conta, mas eu confio no Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor nosso Jeová Jirê, o Senhor provê, o Senhor não deixa faltar. Será que eu consigo deitar a minha cabeça no dia da doença e falar assim, Senhor, o Senhor me prometeu que eu ainda veria filho dos meus filhos, o Senhor prometeu que ainda ia acontecer isso, isso e isso, então essa doença não é para minha morte. Se não é para minha morte, ela é para o quê? Para a glória do nome do Senhor. Será que eu consigo ter essa confiança? Ou quando a adversidade bate na minha porta, eu sou a primeira a falar assim, Senhor, onde tu estás? Senhor, tu não estás me vendo? Né? Tem gente que diz até, Senhor me abandonou, Senhor me esqueceu. Irmãos, a própria palavra diz que o Senhor ele não esquece de ninguém. Porque Ele tem o nosso nome gravado. Antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor Ele já nos conhecia e já tinha uma promessa para nós. E muitas vezes a gente tem a coragem, às vezes nem abre a boca, mas pensa na nossa mente que Deus nos esqueceu. A palavra diz que os olhos deles são como chama de fogo quando percorrem a terra. Deus conhece o teu problema. Deus conhece aquilo que você está passando. Deus conhece a adversidade. Deus conhece esse demônio que se levantou para te afrontar. Mas Ele manda te dizer que você hoje tenha confiança naquele que te chamou. Porque Ele é Deus suficiente para repreender esse vento, acalmar esse mar, como nós cantamos aqui, irmãos. Isso não é só na canção. Nós devemos levar isso como uma atitude para o nosso dia a dia. O nosso Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Mas muitas vezes o que nos falta é a fé. Muitas vezes o que nos falta é a confiança. A Bíblia diz que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se o diabo decretou teu fim, se alguém fez um trabalho e falou que você ia morrer, meu irmão, entenda que você permanecerá para sempre, porque aquele que é salvo nem morre. Aleluia. Glória a Deus. Pode até passar por uma morte natural, mas vai viver eternamente com Cristo na glória. E muitas vezes a gente teme. E muitas vezes a gente se amedronta, e muitas vezes a gente se acovarda, mas o Senhor está nos chamando para guerrear, para se levantar como aquelas mulheres em confiança. E o nome da segunda filha é Noa. E o significado do nome dessa filha significa trabalho, aquela que não para, sempre está em movimento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi aqui, porque realmente, irmãos, o soldado ele não foi chamado para ficar parado na batalha. E muitas vezes, quando o desânimo vem, a primeira coisa que a gente faz é assim, eu vou parar, eu vou deixar, eu vou largar tudo, vou abandonar e vou sentar no banco. Irmãos, mas o Senhor nos chamou para guerrear, nos chamou para batalhar. Às vezes você está aqui, você está achando que nada está acontecendo, mas o Senhor está contando com o teu joelho para dar vitória à tua família, está contando com o teu joelho para dar vitória ao teu pastor, para dar vitória ao teu líder, para dar vitória a esse departamento. Mas está muito difícil, irmãos. Quando Deus prometeu que ia ser fácil? Quando Jesus falou que ia ser fácil? Pelo contrário, Jesus falou que no mundo teremos aflições. Aleluia, mas Ele nos livra, Ele nos dá livramento.
E essa mulher, o nome dela significava trabalho, aquela que não para, aquela que está sempre em movimento. O inimigo, ele quer te desestabilizar, te desestruturar. Ele quer que você fique acuado, ele quer que você fique paralisado, ele quer que você desista, ele quer que você abra mão, ele quer que você pare de orar por essa pessoa que você está orando, ele quer que você pare de buscar por quem você está buscando, ele quer que você deixe aquilo com a qual o Senhor te chamou para fazer. Irmãos, a coisa mais difícil de você fazer dentro da obra do Senhor é o ministério que Deus te chamou para fazer. Porque às vezes Deus chamou alguém para poder pregar, ela fala assim, eu quero cantar, porque cantar é mais fácil. Deus chamou para cantar? Não, eu quero estar na cantina. Que lá ninguém me vê, ninguém está me olhando. Não, Deus chamou para evangelizar. Não, eu quero estar dentro da igreja, quietinho. Deus chamou para pastorear. Não, eu tenho até problema com pessoas. Eu me firo. Irmãos, entenda que aquilo que mais te dói, aquilo que mais te machuca, é a área que Deus vai te curar para que você cure pessoas. Então, se está doendo, então se está machucando, começa a parar se não é isso que Deus está querendo para você. Irmão, mas a dor... irmã, às vezes é a dor que nos forja, irmãos. Porque às vezes na alegria a gente não é forjado, não. Muitas vezes a gente é forjado na dor. A gente é forjado na batalha, no fogo, no calor. Porque a Bíblia diz, Jeremias 18, desce a casa do olheiro e ali eu te mostrarei. A Bíblia diz que o vaso que o olheiro estava fazendo se quebrou na mão dele. E muitas vezes, para que a gente venha desempenhar o papel ao qual Deus nos chamou, ele nos quebra dentro daquela situação. Irmãos, isso é ruim. Por quê? Porque quando isso acontece, nós somos confrontados. E muitas vezes, dentro da gente, por causa do nosso ego humano, a gente começa a achar que nós estamos sendo humilhados. Não, eu não vou mais pregar, não, porque eu passei por uma situação, aquilo foi humilhação. Não vou fazer mais isso, não, me humilharam. Já vi tanto testemunho, não, eu fui cantar numa igreja, me trataram igual nada. Não, porque eu fui trabalhar, me reduziram. Irmãos, entenda que a exaltação vem pela mão do Senhor. Mas antes de você ser exaltado, Deus vai permitir você passar muitas vezes por uma humilhação para saber o que há dentro do teu coração. Para saber se Ele pode te exaltar, para saber se você está pronto para suportar. E muitas vezes Deus permite mesmo. E eu comecei a meditar nisso e falar, Senhor, realmente, o nosso chamado é a coisa que mais nos dói dentro da obra do Senhor. Às vezes você ajuda alguém num outro ministério, né? No chamado daquela pessoa. Né? Você, às vezes, igual Arão e U, que segurava a mão de Moisés, né? É tão fácil quando a gente ajuda um irmão, mas é quando é a nossa vez de passar. Muitas vezes a gente quer correr, fala, pastor, não quero, pastor, vou largar, pastor. Não, para mim não dá. Dá sim, irmão, quem te chamou te garante. Aleluia, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é pela força do nosso braço, irmão. Se fosse, estava tudo perdido. Se fosse, estava tudo perdido. Porque nem salvar a nossa própria alma nós não conseguimos. Nós precisamos de Jesus largar a sua glória, deixar a sua coroa, descer nesse mundo, morrer por nós para que nós fôssemos salvos. Então não adianta pensar que é na força do nosso braço. Já começa por aí, não é. Aleluia, mas o Senhor, Ele vai te aperfeiçoando. A gente começa assim num tempo de humilhação, mas o tempo de exaltação chega no momento certo. E quando ele chega para completar uma obra. Porque essas mulheres aqui, cada uma delas significa algo que completa a outra. Aleluia, e o Senhor começou a falar comigo porque elas avançavam na frente daqueles homens da congregação, e a Bíblia diz que estavam os príncipes das congregações. E elas chegam junto àquelas 5 mulheres. Imagina, irmãos, numa situação onde que as mulheres tinham menos valor do que os homens. E elas chegam as 5 juntas. De repente passam pelo meio daquelas pessoas, eu estou falando, tadinhas órfãos. Lá, as que não têm pai. Lá, aquelas que não têm possessão, que não têm nada. Mas elas avançam e nós estamos finalizando o ano de avançar. Só que se você for parar para pensar, elas não avançam sozinhas, elas avançam junto, porque nós estamos entrando no ano da unidade. Mas não é para deixar aquilo que a gente aprendeu esse ano, não. Vamos levando, e todo ano a gente aprende alguma coisa. E assim a obra vai crescendo, e assim a obra vai avançando, e assim a gente vai chegando ao alvo. Porque o importante é que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Nós não estamos nos reunidos aqui neste lugar apenas por causa de um convívio social, vai muito além disso.
Vai muito além disso. Há muito tempo atrás, antes de nós sabermos, o Senhor já tinha preparado tudo para que nós estivéssemos aqui. Porque aqui Ele já queria fazer de nós algo. Já tinha uma obra, já tinha um ministério, já tinha algo preparado para nós. E essas mulheres, elas avançam em unidade. E o nome da terceira filha significa Ogla. E esse é o mais difícil, irmãos. Ainda mais para nós que é mulher, eu preciso confessar. O nome de Ogla significa equilíbrio. Meu Deus, pede para orar. Pede para expulsar demônio. Pede uma coisa mais fácil. Mas, irmãos, às vezes equilíbrio é uma coisa que nos custa. Nós temos certos períodos na nossa vida que o equilíbrio é a coisa que mais nos falta. Irmãos, mas é uma coisa a qual a obra de Deus também cobra. É uma coisa que a promessa de Deus na nossa vida cobra. Equilíbrio. Aleluia. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Que aonde não havia equilíbrio emocional, aonde não havia equilíbrio em qualquer área financeira, emocional, que o Senhor hoje te encha desse equilíbrio na palavra, que o Senhor te chame a uma responsabilidade, que o Senhor comece a falar com você. Aquilo que está te faltando emocionalmente, o Senhor vai preencher essa lacuna que está aberta, essa brecha que muitas vezes o inimigo consegue ainda entrar. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E você receba equilíbrio da parte do nome do Senhor Jesus. Eu vi uma coisa uma vez que ficou gravada no meu coração. Um pastor chegou para mim e falou assim, a minha mãe, ela é uma mulher excepcional na obra. Pensa numa mulher, quando ela dobra o joelho, o céu se move. Quando ela ora, o diabo vai embora. Parece até letra de música, né? Quando ela clama, Satanás desaparece. Mas, irmãos, quando a minha mãe está nervosa, o que ela ganha no joelho, ela perde na língua. Eu fiquei assim, espantada. Eu falei, Senhor, quantas vezes a gente está falando aqui de um povo que todas as vezes que perdeu as bênçãos do Senhor ou perdeu a oportunidade de entrar na terra, porque a gente sabe hoje em dia que não precisava ter durado 40 anos para eles entrarem na terra prometida, e a gente sabe que todas as vezes que eles puderam entrar e desobedeceram ao nome do Senhor, foi por causa da murmuração. E muitas vezes na nossa boca, na hora da aflição, em vez de estar, Senhor, a poder no teu sangue, tá, poxa, eu não aguento mais. Ah, isso chega! Ela é terrível, ele é assim, ele é assim, eu não aguento. Irmãos, muitas vezes o Senhor, é nessa hora que vem a aprovação. É nessa hora que o anjo fala assim, ó, eu vou provar ele. Hoje é dia da vitória, vou provar ela. Vamos lá, bota essa prova, vou provar. Irmãos, aí a gente perde, porque murmura. Abre a nossa boca e pronunciamos coisas que não agradam ao nome do Senhor. Muitas vezes a gente dá legalidade a Satanás dentro da nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, dentro do nosso ministério, dentro do nosso departamento, dentro do nosso trabalho. Isso aqui é um lugar onde você é muito vista no teu trabalho, na tua escola. É lugar onde você está fora do teu convívio dos seus irmãos que são crentes. Porque aqui, às vezes, a gente até releva certas coisas, mas o mundo está esperando de nós um posicionamento, está esperando de nós um testemunho. E muitas vezes é nessa hora que, às vezes, dentro do nosso trabalho, nós somos afrontados, você tem que engolir seco. E fala, Senhor, misericórdia de mim, me ajuda. Não deixa. Porque, às vezes, a murmuração, a palavra que sai ao contrário, isso impede de você receber a bênção, isso impede de você ganhar alguém para Jesus. A pior coisa é você ouvir na tua vida, para ser crente igual ao fulano, eu não quero ser crente. A coisa mais triste do mundo é você ouvir da boca de alguém, para ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Então eu tenho falado com o Senhor, policia meus lábios. Porque onde eu trabalho, irmãos, infelizmente, a maior pregação lá, infelizmente ou felizmente, né? A maior pregação lá não é palavras. Muitas vezes a gente não consegue trocar palavras com ninguém por causa da dinâmica do trabalho. Mas eu já percebi que ao tempo todo eu sou observada e falaram isso para mim. Chegaram e falaram para mim assim, ó, a gente já tem visto que você é diferente. A gente já tem visto, porque aqui crente entra um montão aqui até pastor tem. Mas isso, mas fala palavras assim. E fulano aqui casado sai separado. Fulano aqui entra com fulano sai. E a gente já tem visto que você é diferente, irmãos. Alegrei meu coração de tamanha maneira. Mas pedi ao Senhor também para não deixar entrar no meu coração nenhum tipo de soberba ou hipocrisia, porque eu sei que eu preciso do Espírito Santo todos os dias para dominar a minha carne. Eu sei que eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Eu tenho falado isso para Deus, nas minhas orações. Eu falo, Espírito Santo, eu quero ser a sua amiga.
Porque eu quero que o Senhor seja meu amigo. Porque é só o Espírito Santo de Deus para nos dominar, irmãos. Não adianta, você vai ter 20 anos, 30 anos de igreja. Se o Espírito Santo não estiver dominando a tua vida, a tua carne. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu também fiquei muito impactada. Eu tenho guardado as coisas, né? A gente tem que andar com o saquetel, né? O furado e o bom. E eu ouvi dizer que, independentemente do teu espírito ser forte, a carne nunca se converte. Não espera a carne se converter. Você vai jogar óleo, vai dar banho. Irmãos, é igual a história do porquinho, né? Que sempre conta que você pega um porquinho, lava, bota um lacinho, bota perfume, mas se você soltar, ele corre para a lama. É a mesma coisa, a carne não se converte. A Bíblia diz que é o espírito que tem que estar forte para que a carne venha a ser mortificada. Então, muitas vezes a gente acha que o tempo de igreja, aqui, ó, a roupa comprida, o meu jeito de falar como crente, né? Irmãos, na hora da adversidade não te segura, não. Não for o Espírito Santo de Deus te dominar, né? Muitas vezes porque tem uma coisa que crente bate. E crente sabe bater. Mas, irmãos, é verdade. Porque o inimigo, ele todo o tempo, ele tenta armar situações para poder nos pegar, nos derrubar. E se você não estiver ligado, você cai. E se você não tiver em espírito, se você não estiver ligado com o espírito, você dá vazão à tua carne. Quantas afrontas nós sofremos por dias, irmãos? Quantas vezes realmente, como diz a palavra do Senhor, chegamos a tomar bofetões na cara? Quantas vezes o inimigo nos afronta de tal forma que muitas vezes a gente só consegue ver as lágrimas descendo no rosto. As afrontas são tamanho. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe o tamanho da sua vitória. Ele sabe, você não consegue ver, eu não consigo ver, mas ele sabe aquilo que está vindo do céu. Que a Bíblia diz na passagem de Daniel, o anjo do Senhor estava lá, desde o primeiro dia das orações de Daniel, ela já tinham sido ouvidas, mas se levantou um príncipe da Pérsia, se levantou um demônio que não deixava a bênção chegar. Daniel, ele não estava vendo, mas estava movendo o mundo espiritual. Você pode não estar vendo e achar assim, eu não aguento mais orar, estou orando 21 dias, 41 dias, 51 dias e nada. Irmãos, nenhuma oração sincera, ela é desprezada. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Então, você pode ter certeza que Deus está ouvindo. Então, aqueça o seu coração com o Espírito Santo de Deus, porque na hora da provação, muitas vezes só vai sobrar você e o Espírito. Muitas vezes o diploma não vai valer nada. Muitas vezes o teu conhecimento teológico não vai valer nada. Muitas vezes os teus dons espirituais não vão valer nada. Em certos momentos, é claro, irmãos, entendam bem, né? Porque os dons e o conhecimento, ele é muito importante. Mas vai ter situações, irmãos, que vai ter que ser você e o Espírito. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Eu não estou saindo da palavra não, irmãos. Eu estou apenas pontuando essas mulheres. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites. E o diabo, ele não teve a mínima pena de tentar Jesus. Ele não teve a mínima pena de afrontar o Senhor. E ele chega e fala, se tu és filho de Deus. Irmãos, o diabo, ele sabia ou não sabia que Jesus era filho de Deus? E por que ele pergunta, se tu és filho de Deus? Entenda que tem certas perguntas que são feitas para te embaraçar. Tem certas perguntas que são feitas para poder suscitar dentro do teu coração um ego. Tem certas perguntas que são feitas para você tentar se engrandecer. E muitas vezes, se você não vigiar, você bate no peito e você diz, eu sou. Eu faço e aconteço. Porque se eu não botar a minha mão, não sai. Porque se não for do meu jeito. Irmãos, que seja do jeito de Deus, não do nosso. Porque Ele é perfeito. E quem tiver à frente para fazer, vai fazer perfeito. Porque Deus vai capacitar. E a gente vê essa mulher, que o nome dela significa equilíbrio. E é o que muitas vezes tem faltado em nós durante os dias. A gente ora muito, a gente sobe um monte, a gente jejua, a gente faz muita coisa. Mas na hora que nós somos confrontados no nosso equilíbrio, a gente perde. E eu tenho pedido ao Senhor. Porque muitas vezes eu deixo a ansiedade tomar conta. Muitas vezes eu deixo a ansiedade atrapalhar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu começo a falar, Senhor, coloca em mim aquilo que está faltando. O Senhor sabe aonde o Senhor precisa me aperfeiçoar. E eu tenho pedido isso ao Senhor. E a Bíblia diz que o nome da quarta filha, que é Milca, significa a que tem autoridade. Aleluia.
Autoridade, irmãos, é algo que não vem com você. Alguém te confere. Autoridade é alguma liberdade que é dada a você. Tem pessoas que estão buscando autoridade na terra. Não porque se eu falar com meu amigo que ele é advogado, ele resolve esse problema. Não porque eu tenho um amigo que é delegado, ele dá um jeitinho. Não porque se eu falar com meu amigo que ele faz os negócios lá na prefeitura, ele move um papel para lá e para cá, sai uma assinatura ali. Deus manda te dizer, a autoridade vem do nome dele. Não é no jeitinho. Não é do jeitinho brasileiro, não. É do jeito de Deus. A Bíblia diz, se o Senhor fechar o céu, cerrar os céus como bronze, o que passa? Não passa nada. Muitas vezes você está confiando num amigo que mexe nos papel para cá e para lá. Muitas vezes você está confiando porque tem um contexto com um juiz que assina. Se for preciso, Deus quebra a caneta do juiz. Porque quem dá a última palavra é Ele. Muitas pessoas ganharam grandes batalhas dentro de um tribunal sem muitas vezes ter um advogado dessa terra. Mas sabe quem estava do lado dela? O advogado fiel, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que está do nosso lado para nos proteger. É Ele que é o nosso advogado. Aleluia. E a Bíblia diz que o nome dessa mulher é a que tem autoridade. Que você busque autoridade no Senhor, autoridade para repreender o demônio, para que ele não tenha legalidade na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na vida do teu filho, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu ministério. O Senhor está cobrando de nós autoridade espiritual para expulsar demônio, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas isso só quem pode nos conferir é Deus. E é na busca, é no avançar. Aleluia. E a Bíblia diz que o nome dela significa autoridade. A Bíblia diz que o nome da quinta filha significa Tirza, que tem como o significado prazer, alegria de vida e prazer em Deus. Aleluia. O Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Que o teu prazer seja na lei do Senhor. Que o teu prazer esteja em Deus. Que o teu prazer esteja naquele que primeiro te chamou, naquele que primeiro te amou e se entregou por você. E eu tenho pedido ao Senhor, no Senhor, que o meu prazer esteja no Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa alegria nas coisas terrenas. E quando isso falta, irmão, vai entrar ansiedade, vai entrar depressão, vai entrar vontade de parar, vontade de abandonar. Porque se você projeta em coisas ou em pessoas a tua alegria, a tua felicidade, se aquilo te deixar, se aquilo você perdeu, foi embora, a tua alegria também vai. Mas o Senhor está nos convidando a ter prazer e alegria nele. Aleluia, porque é Ele que pode suprir a necessidade do nosso coração. Que a nossa alegria vem estar, como no Salmo 1, na lei do Senhor. Que a nossa alegria vem estar no nosso Deus. Porque no meio da adversidade, no meio da tempestade, no meio do problema, o que vai nos segurar é a alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz que ela é a nossa força. E o Senhor nos sustenta de pé. E eu achei interessante, irmãos, porque essas mulheres elas vão até Moisés e a Eleazar para poder falar do problema delas. Porque elas poderiam ter ido até os irmãos do seu pai e falar, olha, nós somos mulheres, mas vocês sabem, né, tios, a gente não teve direito à possessão, o que vocês podem fazer pela gente? Irmãos, mas elas vão em quem pode resolver. Elas vão diretamente a Moisés. E Moisés, ele intercede por essas mulheres a Deus. Hoje não tem mais Moisés, porque Deus não falava com o povo, Deus falava com Moisés. E Moisés falava com o povo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Leva a tua causa ao Senhor, apresenta ao Senhor a tua queixa, apresenta ao Senhor aquilo que te faz sofrer, apresenta ao Senhor as suas dores, porque Ele pode resolver. O Espírito Santo de Deus, Ele interpreta a nossa oração, ainda que ela não tenha nem palavras, somente choros, gemidos. Ele interpreta para o Senhor. E a Bíblia diz que elas vão até Moisés e Moisés fala com Deus. E por causa, irmão, dessas mulheres terem ido a Moisés e falado do problema delas, que elas não tinham direito à herança, o próprio Deus começa a instituir uma lei, não só para elas, além de Deus liberar para elas a possessão no nome do pai delas,
ele ainda instaura uma lei naquele lugar, naquela época, que as outras mulheres que viriam após elas, que se também não tivesse pai, também receberiam herança. E se não tivesse filhos, se tivesse os irmãos, dariam para os irmãos, alguém ia receber, ou seja, ninguém mais ia perder. Às vezes a gente não entende, irmão, porque acontece coisa terrível na nossa vida. É porque através do milagre que Deus vai fazer na minha e na tua vida, lá na frente aquilo ali vai ser livramento para alguém. Às vezes o que acontece na tua vida de ruim, que muitas vezes você fala assim, Senhor, por que comigo? Irmãos, porque é através de você que Deus vai começar a mudar decretos. É através de você que Deus vai começar a mudar situações. É através de você que muitas vezes Deus vai quebrar cativeiro dentro da tua família. É através de você que Deus vai quebrar maldições hereditárias. Na minha família ninguém casa, mas vai ser com você. Na minha família ninguém chega a um patamar de vida, uma situação boa, vai ser com você. Na minha família ninguém se forma, vai ser com você. Na minha família ninguém é crente, vai ser você o crente, vai começar por você. Aleluia, até você poder falar como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem que começar por alguém. Quem deseja ser o precursor do milagre? Quem deseja ser aquele por onde vai começar a promessa? Quem deseja ser a pessoa a qual Deus vai usar para mudar gerações? Quem deseja ser a pessoa a qual Deus vai usar para mudar decreto? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, se alguém não quer, eu quero. Se alguém não está afim, eu quero. Eu quero passar, Senhor, o que eu tiver que passar. Mas eu quero receber das tuas mãos a tua promessa. Irmãos, não desista. Não olhe, não fique limitado à data. Irmãos, Deus é o Deus de 1º de janeiro, Ele é Deus do dia 31 de dezembro, 11h59. O que é um dia para Deus? O que é um ano para Deus? Que criou todas as coisas em 6 dias. Você vai limitar o teu milagre, irmãos, a data. E se o Senhor não quiser cumprir às 11h59, à meia-noite Ele cumpre, à meia-noite e 1, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam cativeiros na prisão e começaram a louvar e entoar hinos e louvores ao Deus. E à meia-noite, quando o relógio bateu, a vitória desceu do céu e as cadeias foram quebradas e as correntes foram soltas. E aí eles alcançaram um milagre na mão do Senhor. Irmãos, Deus ele só precisa de um coração disponível. Eu já falei para o Senhor que Ele pode contar com o meu. Aleluia! Ele só precisa de alguém que fala assim, Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes quando canta a música aqui, a gente canta, né? Eis-me aqui. Mas quando o Senhor tá... A Jennifer levantou a mão, ó, pode contar com ela. Aperta ela lá que ela falou que pode contar com ela. Eu sou a primeira a querer correr. Eu sou a primeira a querer ir embora, largar. Irmãos, o Senhor conta conosco para mudar essa geração. Irmãos, falar que a geração que está vindo está perdida por causa de rede social. Chegar e falar que a geração que está vindo está perdida porque não quer estudar. Irmãos, é fácil. Mas o que nós estamos fazendo? Que nós sejamos percursores igual essas mulheres que decidiram mudar a lei. Por causa dela, Deus mudou a lei. Por causa de você, Deus muda a sentença. Por causa de você, esse decreto que até hoje valia para te humilhar, Deus derruba na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero ser como essas mulheres. Aquilo que ainda não tinha chegado às minhas mãos, por conta, de repente, de uma lei, por conta, de repente, de um veredito, por conta, de repente, de uma palavra de maldição, uma maldição hereditária, por causa, de repente, de um trabalho, eu quero ser percursora, para que o Senhor quebre toda a potestade, quebre toda a ação do maligno na minha casa, na minha vida, e nós possamos receber a tua possessão, a tua herança. Irmãos, há um processo a se percorrer e não tem como pular etapas, não tem como adiantar. Tem aquele joguinho de casas que muitas vezes a gente... Pule 2 casas, pule 3 casas. Com o Senhor, essa brincadeira não funciona. Não dá para pular a casa com o Senhor. Com o Senhor, você tem que seguir passo a passo. Por quê? Porque para alcançar a vitória tem que estar pronto. Para alcançar, a gente fala muito, né, sobre alcançar o milagre, sobre alcançar a vitória. Eu amo falar sobre milagre. Eu amo falar sobre vitória, porque eu creio que todos os dias, quando eu acordo, o Senhor realizou um milagre na minha vida. Todos os dias, eu sempre ouço a minha mãe falar que quando eu estava no ventre dela, eu tinha tudo para morrer, eu passei da hora. Eu estava atravessada. Minha mãe ficou horas em trabalho de parto, ou seja, não era para eu não estar aqui. Não era para eu ter recebido nenhuma certidão de nascimento. Mas o Senhor aprova o Senhor a me conceder vida e me conceder em abundância e me conceder uma voz. Eu canto, eu grito e muitas vezes eu passo, eu extrapolo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, né, irmãos? Aquilo que me falta, o Senhor me completa. E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu deixei por muito tempo as minhas limitações de me pararem. Eu deixei muito tempo o inimigo falar assim, não dá para você não, porque você não tem capacidade. Quantas e quantas vezes eu subia no púlpito para cantar tremendo, a voz não saía. Quantas e quantas vezes o Senhor colocava uma palavra no meu coração ardia, irmãos. Mas eu não tinha coragem de falar, porque o inimigo soprava no meu ouvido, você não pode, você se atrapalha. Para você não dá, você vai cantar, você vai errar a letra. Você não... Irmãos, e quantas vezes aconteceu assim? Eu tinha dificuldade de gravar hino, não conseguia gravar um hino inteiro. Quantas vezes eu já passei, vamos colocar assim, vergonha, me atrapalhava na palavra. Mas, irmãos, a gente tem que começar por algum lugar. E essas mulheres começaram por algum lugar. Elas poderiam ter ficado sentadas lamentando que não tinham possessão. Elas poderiam ter, então, ido para a rua mendigar. Mas elas tomaram uma atitude de se levantar e buscar pela herança delas. De repente, é isso que Deus está esperando de você, uma atitude. De repente, Deus está esperando de você uma atitude para mudar essa sentença que você está vivendo. De repente, Deus está esperando aquilo que até hoje você fala assim, Senhor, eu não vou tocar mais nessa situação, porque o Senhor sabe. Para mim não dá. Para mim é difícil. Senhor, esse perdão para mim não dá para liberar. Senhor, para fazer isso que o Senhor já me separou para fazer, Senhor, não dá. O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que quando eu quero abrir a boca para falar, às vezes Deus te chamou para interceder por alguém, você tem vergonha de orar. Às vezes Deus te chamou para você ter autoridade igual aquela mulher para expulsar demônio. Você fala assim, não, eu não sou nem diaconisa, não sou missionária. Não sou presbítero, o que vão falar? Vão dizer, quem é você? Irmãos, quem pode dizer quem é você é aquele que te chamou, que é Jesus. Então eu gostaria de orar para você. Se a igreja pudesse colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. E se alguém tiver desejo de vir até aqui na frente, se você é a pessoa a qual você te sentiu no teu coração, se ardeu no teu coração isso. Se você falou, não, essa pregação falou comigo, essa palavra falou comigo. Não sou eu que preciso tomar uma decisão de ir até o Pai. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado. Às vezes você está até firme na presença do Senhor, mas Deus está te cobrando uma atitude. E você até esse momento não teve. Vem até aqui na frente, vamos orar por você. Às vezes você está na igreja, você está fazendo tudo certinho, mas ainda não está naquele patamar que Deus quer que você esteja. Por quê? Por causa do medo. Você tem medo. Você tem medo de avançar. Não, porque todas as vezes que eu me levanto para fazer aquilo que Deus quer, o inimigo se levanta na minha casa. Aí meu filho começa a ficar rebelde, minha filha começa a ficar rebelde. Vem até aqui, vamos orar por você. Deus vai te encher de força nessa noite. Às vezes é isso que você está precisando. Está precisando de mais força da parte do Senhor para romper essa barreira. Às vezes Deus já está te falando para você ir até alguém para orar por alguém. Às vezes Deus está te chamando para você fazer a obra que Deus te chamou. Às vezes Deus tem um plano com você na libertação, no evangelismo. Aí você fica, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar no público. Eu tenho vergonha de falar para as pessoas na rua que Jesus ama. Vem aqui, nós vamos orar por você. Ou se não, aí no teu lugar, irmãos, você também pode receber. Porque o Senhor, Ele nessa noite nos chamou para dizer que a promessa ainda está de pé. Aleluia, mas nós precisamos estar também. A promessa ainda está de pé, mas nós precisamos da atitude. Da atitude em Deus para poder romper uma barreira. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Se você quiser vir à frente, venha. Se não, que Deus te toque onde você estiver. Mas abra o teu coração para o Senhor. Fala com Ele aquilo que você precisa. Fala com Ele aquilo que te limita. Coloca diante do Senhor essa limitação. Elas chegaram para Moisés e falaram, olha, o nome do nosso pai foi riscado. Antes de que aconteça qualquer coisa conosco, nós queremos que o nome do nosso pai seja honrado. E o nome do Pai precisa ser honrado na tua vida. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor. Senhor Jesus, oh Deus de toda a terra, aquele que venceu a morte. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, crendo que tu és o Deus que pode todas as coisas. Senhor, eu quero te clamar pelos teus servos e pela minha vida. Porque quantas vezes, Senhor, o inimigo ele tem colocado limitações na nossa frente.
Quantas vezes o inimigo, Senhor, tem conseguido, às vezes, nos paralisar com palavras. Muitas vezes setas que entraram no nosso coração dizendo: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai chegar. Muitas vezes o inimigo conseguiu lançar, Senhor, no nosso coração cadeias, prisões, por causa de uma situação em que muitas vezes a gente sente vergonha. Não, mas eu não posso fazer porque eu fiz aquilo. No mundo eu fazia isso, eu fazia aquilo. Senhor, começa a mudar a nossa mente. Começa a tirar essas cadeias que prendem, Senhor, a gente de desempenhar aquilo para qual o Senhor nos chamou. Deus, nós vamos entrar no ano da unidade. E que nós venhamos entender que ninguém chega sozinho. Meu Deus, que nós venhamos nos apoiar. Que nós venhamos estar, Senhor, de braços dados, unidas. Que seja um ano, Senhor, das mulheres se unirem, Senhor. Que seja um ano, Senhor, de nós apoiarmos, Senhor, a nossa liderança. Que seja um ano de nós apoiarmos, Senhor, nossos pastores. Que seja um ano de nós apoiarmos o departamento, ainda mais do que já fazemos, porque essa é uma igreja de união. Meu Deus, e aquilo que impede da gente viver o Teu milagre, aquilo que impede da gente viver, Senhor, o Teu chamado, aquilo que impede, Senhor, a gente viver aquilo que o Senhor separou para nós, que caia hoje em nome de Jesus. Nada pode ser maior na nossa vida do que a Tua promessa. Nada na nossa vida pode ser maior, Senhor, do que o Teu nome, porque nós somos chamados pelo Teu nome. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Oh Deus, reveste o coração dos Teus filhos hoje, Espírito Santo de Deus, da confiança, da autoridade, da coragem, do equilíbrio, do prazer da Tua lei, da vontade, Senhor, de trabalhar para Ti. Meu Deus, começa a mover as águas, Senhor, aonde estava paralisado. Começa a entrar, Senhor, naquela situação, Senhor, onde a porta estava fechada. Só o Senhor pode fazer milagres, nós cremos no Teu nome. Que, meu Senhor, deixa uma chuva de bênção sobre a vida dos Teus filhos desta noite. E que se tinha um coração aqui trancado, e se tinha um coração aqui, Senhor, amargurado, que toda amargura bata, Senhor, e retirada em nome de Jesus. Meu Deus, porque está escrito, Senhor, na Tua palavra, que é onde o Senhor chega. Meu Senhor, a Tua alegria, a Tua paz que excede o entendimento invade os corações. Não é um coração que resista, Senhor, o Teu toque, o Teu poder. Então toca os corações, Senhor, em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de libertação. Libertação na nossa alma, na nossa mente. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Que toda paralisia espiritual, que toda limitação espiritual. E que seja, Senhor da glória, um ano de nós avançarmos em unidade para a honra e glória do Teu nome. É aqui te pedimos e agradecendo em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.